tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para que a gente possa compartilhar. E o tema dessa palavra é: somos livres. Os irmãos estavam ministrando um louvor fantástico que fala: aonde o Espírito de Deus está. Qual que é a segunda parte do refrão, vocês lembram? Somos livres, né? Daí, nesse momento, enquanto eles estavam louvando e adorando, eu comecei a pensar, comecei a adorar o Senhor e comecei a falar com Ele. Ele falou: meu filho, então, aonde eu estiver, você vai ser livre. Então, coloca a mão no seu coração, que é a tua emoção, coloca a mão na sua mente, que é a tua razão, coloca a mão na tua vida, porque aonde o Espírito de Deus está, nós somos livres. Então, aonde eu estiver governando, você vai estar sendo livre. Por mais que pareça um conjunto de regras, um conjunto de direções de um pai arbitrário, não, é liberdade. E nós somos livres em Cristo. O Senhor já pagou toda a nossa culpa, o Senhor já nos fez livres, e Ele quer, e Ele nos instituiu igreja para que nós andássemos com essa liberdade, para que nós vivêssemos o melhor dEle aqui nessa terra. E muitas vezes nós temos dificuldade, muitas vezes a igreja de Cristo tem dificuldade de entender que é livre. Muitas vezes eu tenho dificuldade, e em determinada área fala: eu não me sinto livre nessa área. E o Senhor quer que a gente venha a ser completamente livre, completamente desapegado, para que a gente possa fazer essa obra que Ele tem para que a gente faça, para que a gente possa ter uma vida de vitória mesmo passando por lutas, para que a gente possa exaltar o nome dEle mesmo tendo dificuldades, mas que em momento nenhum a gente deixe de glorificar o nome dEle e de mostrar para o mundo que existe luz que habita dentro de nós, porque o mundo está esperando que a gente venha agir dessa forma. Da onde vem esse ânimo? Esse ânimo não vem de mim, porque eu sou fraco. E muito fraco. Mas a palavra fala que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Se eu deixo o Espírito de Deus dominar a minha fraqueza. Porque se eu sou fiel à minha fraqueza, eu vou sucumbir. Eu vou me entregar, eu vou desistir e eu vou give up. E o Senhor quer nos levantar, amém, igreja? O Senhor quer, não importa o que esteja acontecendo, o Senhor quer nos levantar. Ele quer nos mostrar o que Ele já fez e por que Ele fez isso, por que Ele nos comprou. Ele nos comprou para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos discípulos e para que nós fizéssemos discípulos. Como que eu vou fazer discípulos se no momento da dificuldade eu sucumbo? E sabe o que é pior? A gente acaba fazendo. Aquele servo do Senhor anda, vive, faz tudo que Deus estabeleceu para que ele fizesse, mas em momento de dificuldade ele morre. Parece que o espírito da vida não contém capacidade de levantar esse servo. Daí você fala: se o meu líder, ou se essa pessoa tem essa dificuldade, ele é um servo de Deus, eu também posso ter. Porque nós vivemos por modelo. A moda dita o que é um modelo, como se vestir, como não se vestir. E a gente vai enxergando e sem perceber, nós passamos a imitar. Da mesma forma, como servos de Deus. O Senhor nos fez uma raça eleita, um sacerdócio real. Pessoas que creem numa fé abundante que não se pode tocar. Mas se em momentos de dificuldade eu demonstrar completamente a minha fraqueza, não é para nós sermos mascarados, igual a gente está aqui, cobrindo o rosto, mas é que a gente venha ser sincero e venha ter a capacidade de falar: estou fraco, mas vou me fortalecer no Senhor. E o Senhor nos fortalece, Ele não nos deixa sozinho, né? A gente sempre fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Por quê? Porque Ele quer pegar no colo o filho quando cai, o filho quando se machuca, e quer levantar para que o filho se torne um homem, para que o filho se torne uma pessoa que represente essa família. Os nossos filhos imitam tudo que a gente faz. É assim na casa de vocês? É, né? É, filha. É. Até chegar numa idade. E aí quando chega numa idade, ela fala: puxa, aquilo que eu imitava não é legal. Não quero mais imitar. Meu papai não é mais meu super-herói. É. Mas ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, ela não venha se desviar. Então, essa é a nossa responsabilidade. Mas muito do que eles fazem eles estão reproduzindo os nossos atos. Eu tenho um versículo base que está aí. Tem aí, Glauco? João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabemos e declaramos que em Cristo somos livres, mas nem sempre nos sentimos dessa forma. Quem tem dificuldade de se sentir livre em todas as áreas? Eu tenho. A gente declara, a gente canta. Num momento de um louvor desse tão abençoado, a gente chora, a gente sente a emoção. Mas tem hora que eu não me sinto livre. O fato é que os nossos três inimigos sempre atuam para nos acorrentar novamente. E, quando estamos fracos, nos submetemos às suas armadilhas. Em momentos de fraqueza, o mundo está sempre agindo para nos paralisar. E em momentos de fraqueza, essas armadilhas conseguem nos acorrentar e nos puxar para trás. Não basta nem puxar para trás, basta simplesmente nos deixar parado. Porque o reino tem movimento, o reino não para. O reino não para, o reino não para. E no momento que o mundo, o diabo ou a carne consegue me acorrentar, eu parei. Como é que você está? Eu estou bem. Mas eu parei de caminhar, eu parei de crescer na presença do Senhor. O reino tem movimento. O inimigo conseguiu me paralisar e eu canto que sou livre, paralisado. Deus quer e tem as ferramentas para que tenhamos uma vida completamente livres de amarras. Em João 8,31, diz assim, tem aí? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36 diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava discutindo com os judeus, Jesus estava pregando para os judeus, Jesus estava conversando com eles, pessoas que conheciam demais a lei, pessoas que se sentiam conhecedores e dominadores da lei, e questionavam demais o que Jesus vinha fazendo. Eles eram fariseus, eles tinham um conhecimento muito profundo, mas eles não tinham uma vivência, uma sensibilidade espiritual, porque eles estavam muito presos e acorrentados nos seus próprios conceitos. Eles tinham dificuldade de receber aquilo que é novo. Quando você está trabalhando com um profissional, ou você contrata um profissional e ele crê que já sabe, ou já sabe, aprendeu com vícios, a hora que você tenta reprogramar, existe uma dificuldade. Foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, não o quiseram. E todos aqueles que nele creram, deram o direito de se tornar filho de Deus. Então, existia essa resistência. Eles achavam que eles eram livres. E Jesus falou, não, vocês ainda não são livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles não reconheciam Jesus como o Filho de Deus. Muitos judeus já haviam crido nele. Eles afirmavam que eram filhos de Abraão, e não se consideravam presos, mas livres. Sabe por quê? O ponto 1 dessa palavra é que a religiosidade faz cativos. A religiosidade faz cativos. A religiosidade nos cega. A religiosidade nos escraviza. Eu aprendi dessa forma e dessa forma eu vou morrer. Quando a gente prega Jesus para alguém que pertence a alguma outra religião, eles já fizeram alguns votos em relação àquela região, e ele tem muita resistência. Ele fala, tudo que você fala e que eu estou ouvindo faz sentido no meu coração, mas eu estou preso a uma jura que eu fiz no meu passado. Eu estou preso a uma jura que eu fiz aos meus pais. Por quê? É uma religiosidade que mata e que cega, e isso estava acontecendo com os judeus. E Jesus estava ministrando, se Cristo, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi para isso que ele veio. A religiosidade nos mata, nos escraviza e nos cega. Jesus 8, 33 e 34 diz assim, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. E como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, havia um conhecimento, havia uma religiosidade, havia um conhecimento da palavra, mas eles continuavam vivendo na prática do pecado. E eles tinham dificuldade de receber a exortação de Jesus para que houvesse uma mudança e uma transformação na vida deles. É diferente hoje? Eu não consigo ver a boquinha de vocês, mas eu quero ouvir. Não é diferente. Eu tenho muitos conceitos pré-estabelecidos, que vou chamar eles até de pré-conceito,
Não, preconceito, quando a gente fala preconceito, parece uma palavra ruim. Agora, um conceito pré-estabelecido, ela soa menos mal. Mas são conceitos que eu tenho dificuldade de mudar. E quando eu sou confrontado na palavra, eu também não quero mudar. Por quê? Porque eu tenho já os meus conceitos. Eu vivi assim até agora. Mas, verdadeiramente, eu sou livre? Ou eu continuo vivendo da forma que eu vivia no meu passado? O ponto 2 dessa palavra fala assim: a mudança de mentalidade faz parte de um processo de sermos livres. Vamos repetir comigo? Não vai estar aí, mas a mudança de mentalidade faz parte do processo de sermos livres. Não tem como nós servirmos ao Jesus se a gente continua com a mentalidade velha. Ó, lembra da época que você era garotão ou garotinha? Então vocês tinham alguns objetivos. Né? O que você queria da vida, ou o que você não queria da vida, mas você tinha os seus objetivos. Se você pega, daí você encontra uma namorada, você noiva, casa, faz o processo completo, tudo direitinho, e daí a sua mentalidade continua de garotão, você vai continuar fazendo as coisas do passado. Existe a necessidade de mudar a mentalidade. Ou ainda que você não faça as coisas, o desejo continua na tua cabeça, fazendo com que você tenha vontade de fazer as coisas da época de solteiro. Quando a gente vem para Cristo é da mesma forma. Eu tinha vontades no mundo, hoje com Cristo eu tenho sido reprogramado. Agora, se a minha mentalidade não for reprogramada, eu vou estar aqui dentro da igreja desejando coisas lá de fora. Eu vou estar dentro do meu casamento desejando coisas lá de fora. É simplesmente isso, um pequeno exemplo. Não tem como nós servirmos ao Senhor verdadeiramente, entregarmos por completo a nossa vida e procurar fazer a vontade dEle, se a nossa mentalidade ainda está do lado de fora. Por isso, a necessidade que a gente tem de reprogramar as nossas mentes para que a gente possa ser livre. Eu posso passar 25 anos, 30 anos, 40 anos dentro da igreja e ter uma mentalidade preso. Daí eu nunca vou conseguir fazer a vontade do Senhor e nunca vou conseguir aquela liberdade que Ele já comprou e já pagou por ela na minha vida. Amém? Vocês estão entendendo? Em João 8,37 diz: bem sei que vós que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Vocês conhecem a lei, se declaram filhos de Abraão, mas não reconhecem o Messias, pois a minha palavra não está em vós. Quantas vezes eu tenho dificuldade de citar um versículo ou uma palavra, ou no momento da dificuldade não vem o versículo e a palavra na minha cabeça para me sustentar naquele momento de fraqueza. Quanto da palavra do Senhor está em nós? Quanto da palavra do Senhor é essa ferramenta que nos capacita para passar por um momento de dificuldade para que eu possa ser verdadeiramente livre? Quando eu estou com a mentalidade do mundo e o pastor pede para eu ler a Bíblia, que é uma coisa muito difícil, parece um mandamento e uma regra chata. É igual falando, vai ficar de joelho no milho. Não. A Bíblia nos dá a liberdade. Esses conhecedores da lei, esses fariseus e essas pessoas, eles falavam que eram filhos de Abraão, que pertenciam ao reino de Deus, mas eles não conheciam a Jesus porque eles não conheciam a palavra verdadeira e eles tinham dificuldade de ouvir. Então, para que a gente possa ser livre, queridos, a gente precisa se relacionar verdadeiramente com a palavra. Isso vai nos dar uma liberdade, isso vai nos dar um fôlego de vida, isso vai transformar nossa vida em pessoas que vão ser luzeiros verdadeiramente aonde chega, não somente aqueles me dá, me dá, me dá. Como é que você está? Estou mal. Como é que você está? Estou mal. Não tem problema, porque Jesus já levantou um corpo de Cristo que pode trabalhar e ajudar a vida de todas as pessoas. Mas o Senhor quer nos levar para um outro nível. A gente precisa querer, eu quero chegar nesse outro nível. E esse outro nível é ser completamente livres. Completamente livres. Livre, livre, livre. Buscando na palavra de Deus. Esses fariseus, eles eram tão difíceis e eles oprimiam o próprio povo judeu de uma forma que quando Nicodemos, que era um dos sacerdotes, foi conversar com Jesus e depois ele veio tentar defender Jesus, eles começaram a bater no Nicodemos também. Você se tornou um deles, o sistema está sempre nos pressionando, o sistema quer dificultar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque ele é um dos inimigos, ele é o mundo.
lembro quando me converti, a frase de alguns amigos meus: vai lá na igreja, mas não fica um bitolado não. Por favor, porque chegava sexta, sábado, domingo, a gente sentava, né, para tomar um guaraná, fazer uma bagunça, aquele suco de limão com aquela água ardente, e aí vai, aquele esquema. Não estou pregando anti-bebida, não, estou falando de um estilo de vida. Então, meus amigos não queriam perder essa amizade. Eles não queriam perder. Ele falou: poxa, vai que esse cara se converte verdadeiramente. Essa é a pressão do mundo, eles estão sempre nos prendendo. Então, o que é servir a Jesus? Primeiro começa com a mudança de mentalidade. Eu tenho que sair desse lugar, eu tenho que entender aquilo que ele já fez para a minha vida, para que eu possa alcançar novos lugares, senão eu não vou alcançar novos lugares. Eu não vou alcançar, eu vou ficar paralisado. Eu vou caminhar até um lugar, eu me sinto salvo, venho à igreja, entrego meu dízimo, tenho minha vida santa, não traio a minha esposa, está tudo beleza, está tudo bem. Mas se nós não fortalecemos na palavra, no momento da dificuldade, a gente vai sucumbir. Então a gente precisa buscar a presença de Deus verdadeiramente e não deixar o mundo nos engolir. E aqueles conceitos, quando você vai conversar com alguém e fala: poxa, você conhece Jesus? Fala: poxa, eu conheço. Quando eu era criança, eu não prejudico ninguém, eu conheço a Deus, eu conheço as leis. Mas o principal ponto para que a gente possa ser livres na presença de Jesus é quando eu consigo me libertar. Sabe de quem? De mim mesmo, das minhas vontades. Tem versículo que a gente fala muito aqui, está em Filipenses 2, a partir do versículo 5, que fala que para que a gente tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele abriu mão de tudo que ele era por um conjunto de servos. Ele abriu mão de ser Deus para nascer como um servo. Depois ele morreu numa cruz por aqueles que não podiam dar nada para ele. Ele morreu numa cruz por aqueles que não poderiam dar nada para ele. E às vezes eu tenho dificuldade de desligar o jogo do Corinthians, que nem passa mais, para ir atender o irmão que está passando uma necessidade. Isso é ser discípulo, isso é ser livre. Ou de abrir mão de alguma coisa que eu gosto em favor do reino de Deus. Porque o propósito de Deus no coração de Jesus, enquanto ele era homem, era a prioridade na vida dele. Eu vou ser livre quando eu entender que o propósito de Deus na minha vida, ele é a minha primícia. Ele está acima da minha vontade. Ele está acima da minha vontade. Daí eu vou transformar o meu ser. Sabe o que é transformar o seu ser? Quando alguém te fizer mal, ou alguma coisa que te fira profundamente, você consiga não reagir e agir da mesma forma que aquela pessoa agiu, porque o Espírito de Deus está dentro de você. E isso é matar a minha carne. Porque quando alguém me trata mal, eu quero automaticamente dar uma raquetada. Mas o Espírito de Deus, ele me faz livre, e eu não imputo culpa a outra pessoa, e também não reajo. O Senhor quer nos fazer um povo livre. O Senhor quer nos fazer um povo que age diferente. Um povo que, onde nós passarmos, as pessoas vão falar: cara, esse cara é louco. Essa menina é louca. Passando por tudo isso, continua adorando ao Senhor. Porque onde o Espírito de Deus está, nós somos livres. Ele já nos libertou, ele já pagou por nossas vidas. Ele quer nos levar para um lugar mais alto. Quem quer? Quem quer? Eu quero. E ele vai nos levar. Para que nenhuma cadeia, nenhuma corrente mais nos prenda, em nome de Jesus. Paulo ministrando aos Romanos, capítulo 12, verso 2, um versículo muito conhecido também, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos ler. Vocês podem ler comigo mesmo de máscara? Vamos começar? 3, 2, 1. Pastor, eu estou na igreja há 20 anos, há 5 anos, eu não consegui experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, de repente, está na hora da gente transformar a mente. Com amor, com muito amor. Está na hora de transformar a mente, porque a gente não está conseguindo enxergar a bondade de Deus. A gente não está conseguindo enxergar o amor de Deus, porque minha mente não foi transformada. O Senhor quer transformar as nossas mentes. Não é uma lavagem cerebral.
de uma massa de manobra, mas é uma transformação, onde sai a mente humana e caída do Márcio e entra a mente do Espírito Santo de Deus, para que vai coordenar todas as minhas atitudes, ações e reações. E quantas vezes a gente erra, né? E quantas vezes eu erro? É frustrante. E quando o Espírito de Deus está, quando eu erro, eu tenho mais facilidade de pedir perdão. Quando o Espírito de Deus está e já transformou meu coração e minha razão, eu vou conseguir tirar, desprezar a afronta e entender que existe um reino superior para a minha vida. Nós somos livres, igreja. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Colossenses 1, 26 a 29, na Bíblia, a mensagem. É uma carta do apóstolo Paulo, que ele desejava corrigir os falsos ensinamentos que estavam surgindo na igreja. Ele apresenta o Senhor Jesus como o cabeça da igreja e o único que podemos obter perdão. Em João, Jesus estava ministrando para os judeus. Em Colossenses, o apóstolo Paulo está ministrando para todos os povos. Todas as cartas do apóstolo Paulo, ele está trazendo correção. Todas as cartas do apóstolo Paulo, ele está trazendo direção. Às vezes a gente fala alguma coisa, daí fala, poxa, é uma indireta para mim. Não, não é. Não é indireta, porque é direta. Não é indireta. A palavra de Deus, ela não é indireta, ela não deixa espaço para isso, ela é direta. O apóstolo Paulo falou, escrevo a vocês, Gálatas, ó insensatos. Por que vocês pararam de servir a mim como vocês serviam? O que mudou na vida de vocês? É strict, é direto. Então, os versículos e a palavra, ela é direta para as nossas vidas. A gente não tem que se sentir confrontado, a gente tem que se sentir amado. Porque se alguém me vir andando num caminho mau, venha a mim e me exorte, por favor, porque eu não quero andar longe da presença de Deus. Então a palavra serve para nos dar direção. O apóstolo Paulo estava dando direção aos colossenses porque haviam pregadores que estavam trazendo direções erradas. E essas direções erradas já estavam fazendo discípulos, já estavam levando pessoas para voltar a ser acorrentado. E ele vai lá e ministra aos colossenses. E tem um trecho que eu vou ler para vocês, que está na Bíblia, a mensagem. Colossenses 1, de 26 a 29. Esse ministério permaneceu sem ser esclarecido por muito tempo, mas agora é desvendado. Deus quis que todos, não apenas os judeus, conhecessem este rico e glorioso segredo por dentro e por fora. Independentemente de origem e de filiação religiosa, o mistério, em poucas palavras, é este. Agora eu quero que vocês leiam comigo, se está dando para ler. Cristo está em vocês, e isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. Simples assim. Este é o âmago da mensagem, esse é o centro da mensagem. Anunciamos Cristo, alertando as pessoas para que nada acrescentem a essa mensagem. Nosso ensino foi ministrado num espírito de profundo bom senso, para conduzir cada pessoa à maturidade. Para conduzir cada pessoa à maturidade. Ser maduro é viver o essencial, é viver Cristo, nada mais e nada menos. É por isso que trabalho tanto, dia após dia, ano após ano, fazendo o melhor que posso com o vigor que Deus tão generosamente me dá. Esse é uma época, nós tivemos uma série de mensagens que usava muito esse versículo, e falava assim, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que Paulo está falando para eles. O segredo e o ministério que estava oculto por tanto tempo é, Cristo em vocês, Gilmar, é a esperança da glória. E que glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Quando eu não me sinto livre, essa glória não pode ter esperança, ela não vai acontecer. Cristo em nós, Éder, é a esperança da glória. Gente, eu estou falando essa palavra com vocês porque Deus pegou eu e me deu um coro e ministrou para mim. É Cristo em você é a esperança da glória. Não sucumba, não haja igual, não retribua, não seja como o mundo, não volte a agir como você agia, porque Cristo em você é a esperança da glória. Esperança da glória futura. Se no momento da fraqueza eu volto a ser preso, eu ajo como no passado, eu erro. E a esperança da glória se esvanece, daí eu tenho que começar tudo de novo. Agora, quanto antes eu reconheço, peço perdão e me levanto, antes eu volto à caminhada e crescendo de fé em fé, de glória em glória. Cristo em você, já, a esperança da glória. Daí a Alessandra fala, que glória. Né?
Então, a gente tem que crer e tem que ter isso nas nossas mentes e nos nossos corações. Transformação completa, viu, Cris? Para que a gente cresça juntos, para que o corpo de Cristo seja edificado. Um homem veio e estabeleceu um corpo, que é uma multidão, que é uma família, que somos nós. E a gente está aqui por isso, falando dessa glória. E nós somos livres na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele já nos libertou do império das trevas. Em Colossenses 3, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Ele nos tirou de um lugar sombrio, de um lugar feio, de um lugar que trazia medo, de um lugar que nos oprimia, e nos colocou na presença do Filho. Quem é o Filho? O Filho é a luz. Quem é o Filho? O Filho é Deus. Quem é Jesus? Aquele que transformou tudo em todas as coisas. Quem é Jesus? Aquele que formou todas as coisas. Aquele que através do verbo formou todas as coisas, os céus, a terra e tudo que nele há e as nossas vidas. Então Ele nos tirou de um lugar de trevas, longe da presença de Deus, um lugar completamente obscuro, e nos trouxe para a presença daquele, o formador de todas as coisas. Jesus Cristo já fez isso nas nossas vidas. Nós já somos livres, nós não pertencemos mais ao império das trevas. Amém? O Senhor Jesus já nos transformou, já nos libertou da culpa do pecado. Esse é um ponto em que muitas vezes eu sou lembrado. O inimigo, ele vem e sopra no ouvido. Ah, você está falando disso, mas e quando você fez isso? Eu falei, puxa, é mesmo, hein? Estou sem autoridade. Daí o Espírito Santo fala, não, querido, eu já te perdoei. Você não confessou? Não tem mais culpa que nos paralise, não, irmãos. Não existe culpa que nos paralise. Pecado confessado é pecado perdoado, acabou. O inimigo vive lançando cadeias na nossa canela, para quê? Para que a gente lembre do pecado e para que a gente pare de crescer na presença do Senhor. Jesus Cristo já nos libertou da culpa. Em Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Somos livres em Cristo. Não deixa mais o inimigo falar no seu ouvido, não. Não deixa mais. Não deixa mais. Você está falando de vida, mas você já gerou morte. Já gerei, já me arrependi. Se pudesse, faria de novo. Mas agora eu vou continuar falando de vida, porque Cristo me libertou. E na presença dele, eu falo, eu pulo, eu danço, eu sou livre. Nada mais vai me prender, em nome de Jesus. Nada mais vai nos prender, igreja, em nome de Jesus. Amém? Jesus Cristo já me libertou desse mundo. Gálatas 1:4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus Cristo já me libertou, sabe do quê? Dos meus medos. Quem tem medo? Aí você fala, poxa, de uma forma geral eu não tenho medo, mas quando se trata dos meus filhos, ou quando se trata da minha mãe, quando se trata da minha família, quando se trata da parte imigratória, quando se trata, você fala, você tem medo? Não, eu não tenho medo. Aí, e isso? Daí, poxa, a gente começa a pensar, mas Jesus Cristo também já me libertou dos meus medos. Aconteceu uma coisa engraçada essa semana. A minha família viajou para a Costa Oeste ali, Marco Island, na quarta-feira, e eu fiquei sozinho de quarta para quinta e de quinta para sexta. Daí a hora que eu dormi, na hora que eu deitei na quarta-feira, rapaz, eu comecei a sentir medo. Eu falei, toma vergonha na cara. Um homem velho desse cara. Não, Daí eu fui, olha, eu estava lendo, eu estava buscando a Deus. Daí eu comecei a guerrear com o diabo. Eu ia ligar, ô preta, estou com medo. Eu tinha acabado de escrever essa palavra. Pô, Jesus Cristo já me libertou do meu medo e eu estava com medo. Então, mas olha como é que a nossa mente é muito louca. Vem tantos pensamentos na nossa mente. Daí eu falei assim, vou dormir com a luz acesa. É o fim, né, Ju? É o fim. Enfim, daí eu orei, eu nem vi como é que... Eu demorei a dormir, acho que foi pelo menos uns 32 segundos, assim. E dormi, mas Jesus Cristo já me libertou dos meus medos. Eu tinha muito medo. O ciumento é um cara que tem medo. A ciumenta também. Porque isso é insegurança. Em Cristo nós somos seguros. Porque em Cristo a nossa identidade ela é
restabelecida. Em Cristo, ele coloca de novo, o Cristo o que é? Fala para a gente procurar que é a rocha onde a gente pisa os nossos pés e vem a segurança. Então em Cristo, transforma o nosso caráter, a nossa identidade, como a gente age e controla o nosso temperamento. Quando eu deixo Jesus Cristo me libertar, eu tenho o meu temperamento controlado, porque o meu temperamento é explosivo. Em Cristo, eu sou temperado. A gente precisa de Jesus Cristo, porque até o ciúme vai embora a hora que a gente está firme no Senhor, porque Ele sabe que tudo aquilo que Ele concedeu para a gente é nosso, da mesma forma que a salvação Ele nos entregou. Amém, queridos? Salmos 34:4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E o último ponto, e esse é o fantástico, e a gente tem que ter isso muito forte no nosso coração. Nós somos livres. Jesus Cristo em nós, Ele é a esperança da glória, e Ele nos libertou do poder de Satanás. Apocalipse 12, 10 e 11, diz assim: então ouvi uma forte voz que veio do céu e dizia: agora veio salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Olha a função desse capeta do diabo. Olha a função dele. Ele não tem outra função a não ser acusador. Ele de dia e de noite, ele fica falando para Deus: olha o Zilmar, olha o Zilmar, olha o Márcio, olha, ele é o acusador das nossas almas, ele quer causar discórdia. Todo aquele que causa discórdia, semeia contenda, está trabalhando o diabo. Acusador das nossas almas. Ah, você viu aquilo? Isso é função do diabo, isso é o que ele faz de dia e de noite, de dia e de noite. Mas aqui em Apocalipse já está o veredito dele. Eu vou ler de novo esse versículo. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Daí aqui fala como que os irmãos venceram. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Diante da morte não amaram a própria vida. Ou seja, o diabo está derrotado e a igreja vence o diabo quando ela é firme na palavra, quando ela se sente completamente livre. E nós já vencemos o diabo em nome de Jesus, igreja. Ele não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. E Jesus Cristo já nos libertou de todas essas áreas e nós somos livres. O que me prende? O que me prende? O que tem me deixado ainda naquele lugar? O que me leva para o passado? Tudo que nos levar para o passado em pensamento são áreas que a gente precisa liberar. O que passou, passou. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Nós não. Nosso passado passou. E se a gente quiser viver o melhor dele, a gente tem que pensar no que há de vir, que vai vir para as nossas vidas através da nossa transformação do hoje, uma mudança de mentalidade. Conclusão. Pode subir aqui, pessoal. Cristo já pagou o nosso débito e nos liberou e nos libertou. Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, vivemos para glorificar o seu nome. E o mistério de Jesus, em poucas palavras, é isso: Cristo está em vocês. E isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. Somos livres na presença do Senhor. Não mais religiosidade, não mais preconceito. Nós vamos submeter a essa mudança de mentalidade de uma forma completa através de uma decisão. Basta uma decisão, irmãos. Eu decido, Senhor, muda a mentalidade. Eu decido, Senhor, transforma a minha vida. E eu vou tomar posse de
todas as libertações que Ele já comprou para a minha vida. Sou livre do pecado, sou livre da acusação, sou livre do meu passado, sou livre dos meus medos, e eu sou livre das acusações do Satanás. Ele está derrubado debaixo da planta dos meus pés. Agora, uma coisa que eu gostaria que vocês gravassem no coração de vocês e que vocês pensassem a semana inteira nesse versículo que está lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 26 a 29. Cristo, repete comigo, Cristo em mim é a esperança da glória. Mais uma vez, Cristo em mim é a esperança da glória. Senhor, nós vamos viver isso que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós vamos viver, Pai. O Senhor em nós é a esperança da glória, e nós queremos Te agradar em todo o tempo. E nós sabemos que quando a gente agrada ao Senhor, a gente recebe do Senhor tudo aquilo que a gente precisa. É como se nós estivéssemos buscando o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, Senhor, e nós nos sentimos supridos, Pai. Que o Senhor venha fazer isso nas nossas vidas, nos mostrar, e nós venhamos declarar a cada dia: Cristo em nós é a esperança da glória. E eu vou viver esse dia para a glória de Jesus. Eu vou viver esses dias para a glória de Cristo. Eu vou viver minha vida para a glória de Cristo, completamente consagrado à sua obra, completamente consagrado ao teu chamado, e tudo aquilo que o Senhor sonhou para que cada um de nós fizéssemos aqui nessa terra. Enquanto aqui estivermos, nós vamos cumprir, Pai. Nós vamos fazer a sua vontade, Senhor. Toca no meu coração, toca no coração dos meus irmãos, para que cada vez mais os nossos olhos venham ser abertos e a gente venha ver o quanto livres nós somos. Nós somos livres na Tua presença, nós somos livres para Te adorar, nós somos livres para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Que venha acontecer isso nas nossas vidas, para que o mundo veja e o Senhor em nós é a esperança da glória. Sê conosco, meu Pai. Nós Te louvamos e Te exaltamos em nome de Jesus. Amém, queridos? A gente vai ter um tempo de um louvor. Você possa meditar, adorar e apresentar diante do Senhor as coisas que ainda te prendem, porque Ele vai nos libertar. Amém?